A história ocultada dos japoneses escravizados por portugueses e vendidos pelo mundo mais de 400 anos atrás. Pesquisadores estimam que milhares de japoneses foram submetidos a este mercado que funcionava de forma ilegal e velada no sul do Japão em 1585. Um menino japonês de 8 anos de idade foi raptado e vendido como escravo a Rui Pérez, um comerciante português que atuava em Nagasaki. O menino, que ficou conhecido como Gaspar Fernandes, nasceu em Bungo, atual província de Oita, no sul do Japão, e foi o primeiro de 5 escravos asiáticos que Pérez adquiriria nos anos seguintes. Pesquisadores acreditam que o menino tenha sido raptado por outro japonês, pois era comum que os próprios japoneses capturassem pessoas para vender aos portugueses na região. Junto à família de Pérez, Gaspar passou a atuar como um serviçal. Ele aprendeu português e espanhol e acabou levado com a família para Manila, nas Filipinas, onde Pérez foi perseguido e condenado por praticar o judaísmo em segredo. O comerciante foi enviado ao México para ser julgado pela Inquisição e acabou morrendo 2 dias antes de atracar no porto de Acapulco. Gaspar foi um entre milhares de crianças, adultos, homens e mulheres capturados no Japão entre o fim do século XVI e o início do século XVII. As vítimas eram raptadas nas camadas mais desfavorecidas da sociedade, depois eram acorrentadas e empurradas aos navios. Os japoneses acabavam forçados a deixar o país e suas famílias para sofrer abusos e torturas em terras estrangeiras. Não há dados sobre quantos japoneses foram escravizados e exportados para o mundo durante uma lacuna de pelo menos 50 anos. Pesquisadores estimam que milhares de japoneses foram submetidos a este mercado, que funcionava de forma ilegal e velada no sul do Japão. O mercado de escravos não começou com uma estrutura organizada. Alguns eram raptados, outros se vendiam por causa da fome extrema e da guerra. Tinham japoneses que se vendiam para escapar de situações ou para dar o dinheiro à família, acreditavam que quando chegassem a Macau, conseguiriam fugir. Muitos foram enganados e não receberam dinheiro algum em solo japonês. Os portugueses trouxeram coisas novas, como as armas de fogo e o cristianismo. Os portugueses eram fundamentais para a economia do Japão na época, pois intermediavam o comércio com os chineses. Quando já não tinham mais serventia, pois podiam ser substituídos economicamente pelos holandeses e outros grupos, foram expulsos contra Lúcio. Os padres jesuítas começaram a converter japoneses e alguns daimyos, os senhores feudais que detinham o poder no Japão, se tornaram católicos por interesses diversos. Os senhores feudais se convertiam não apenas pelo aspecto religioso. Eles estavam interessados nas importações de produtos militares trazidos pelos portugueses, especialmente materiais para fazer pólvora, explica a pesquisadora na área, Mieko Oka, professora da Universidade de Tóquio. Os escravos em Lisboa. O fortalecimento do catolicismo no Japão culminou em um momento histórico em 1582, quando 4 meninos japoneses partiram de Nagasaki para uma missão jesuíta na Europa. O evento, que ficou conhecido como a Missão Tencho, levou garotos de 13 e 14 anos para conhecer reis, bispos e o Papa Gregório XIII em Roma. Quando os meninos passaram pela Espanha e Itália, as pessoas saíram curiosas às ruas. Todos queriam ver japoneses pela primeira vez. Quando eles chegaram em Lisboa, no entanto, ninguém se interessou. A população local já conhecia os japoneses, eles eram escravos, estavam inseridos nas comunidades locais. Conta Lúcio. Os registros mostram que pelo menos uma década antes de os garotos japoneses missionários pisarem em Lisboa, já havia japoneses residentes no país. O registro mais antigo é de Jacinta de Sá Brandão, uma escrava japonesa que casou na Igreja Conceição em Lisboa, em 1573, com Guilherme Brandão, que também foi um escravo japonês. Jacinta é a primeira mulher japonesa a morar em Portugal de que se tem conhecimento. Revelou. A questão das escravas mulheres é particularmente delicada, pois muitas eram vendidas com finalidades sexuais. Meninas pequenas acabavam raptadas, exportadas para Portugal e outros países e forçadas a passar pelas mãos de vários homens. A escravatura ainda é vista sob uma ótica masculina e machista. Em Nagasaki havia bordéis chocantes com escravas coreanas. Os homens escravos não passavam pelo que as mulheres eram submetidas. Foi chocante compreender isto, o quanto as mulheres são colocadas de fora do discurso da escravatura, diz. Expulsos do Japão. Quem acabou com a farra dos portugueses foi Toyotomi Hideyoshi, um poderoso senhor de guerra,
conhecido por unificar o Japão. Foi em 1587 que ele soube, através de um subordinado, que os portugueses escravizavam milhares de japoneses na região de Kyushu e os enviavam para fora do país. O líder japonês ficou abismado com a notícia e no mesmo ano, fez uma expedição militar para Nagasaki que culminou no banimento dos padres. Ele ficou chocado com o domínio católico sob o apoio do clã Omura, depois que o daimyo Sumitada Omura se tornou o primeiro senhor feudal cristão. No ano seguinte, Hideyoshi usou seu comandante militar, Todo Takatora, para recuperar o território ao Japão. Conta o professor especializado em História do Japão Tatsuo Fujita, do Departamento de Educação da Universidade de Mie. Fujita acredita que a expansão do catolicismo trouxe preocupações maiores para Hideyoshi. Ele temia que o próximo passo após a conversão religiosa fosse a colonização. Podemos supor que ele sabia do Tratado de Tordesilhas, a divisão de territórios entre Portugal e Espanha na América do Sul, ocorrido quase um século antes. O mercado de escravos continuou mesmo após a sua proibição por lei em 1590 e não incomodou apenas o líder do Japão, mas a própria estrutura da Companhia de Jesus, como era chamada a ordem religiosa. A captura e venda de numerosos escravos japoneses afetava negativamente a imagem do catolicismo. O primeiro a tentar parar o comércio de escravos japoneses foi o rei Sebastião, no início da década de 1570. No fim da década de 1590, o bispo do Japão, Dom Luís de Cerqueira, tomou medidas para coibir este mercado, conta a professora Mieko Oka. O bispo agiu em uma reunião fatídica, ocorrida com as lideranças da Companhia de Jesus em Nagasaki em 1598. A igreja deixou claro o repúdio ao comércio de escravos, que funcionava de maneira ilegal e atacava a moral religiosa. Ficou decidido que os envolvidos seriam punidos com multas, excomunhão, e não teriam licenças para levar japoneses para fora do país. No entanto, a escravidão persistiu no início do século XVII, quando os católicos já estavam sendo perseguidos e massacrados. Os portugueses acabaram expulsos do Japão na década de 1630, sob o regime rigoroso do shogunato Tokugawa. O país entrou em um período de controle severo de influências estrangeiras, que persistiu por mais de 200 anos. Inscreva-se no canal, deixe o like, curta e compartilhe.